A paz dos seus irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. E nós estamos chegando na lição de número 6, que ela vai trazer por título: O Filho é igual com o Pai. Nessa lição de número 6, nós vamos abordar exatamente esta temática da relação entre Deus Pai e Deus Filho, certo? Que são um dos fundamentos da minha e da sua fé cristã, tá? Nós vamos tratar desta igualdade do Pai e do Filho, que tem sido rejeitada por muitos ensinos, muitas doutrinas aí, falsas doutrinas, tá? Que vai diminuindo o filho em detrimento ao pai. Coloca o pai como superior e o filho como subordinado. Ó, marca essa palavra aí, subordinado. No entanto, aí, né, ao longo das nossas histórias, essas heresias, elas têm feito o quê? Elas têm tentado reinterpretar a relação de pai e filho, colocando o pai como maior, o filho como um ser criado e o Espírito Santo como uma energia cósmica, tá? Então nós vamos tratar sobre isso. E esse tipo de doutrina, ela chama de subordinacionismo, certo? Que é a ideia que o filho é menor que o pai. Então, o que nós vamos fazer nessa lição? Nessa lição, nós vamos explorar a doutrina da relação entre pai e filho. Nós vamos analisar o seu significado teológico e as evidências escriturísticas, o que a Bíblia fala, certo? Sobre a plena divindade de Cristo. Na sequência, no tópico 2, nós vamos dissecar, nós vamos entrar dentro da doutrina do subordinacionismo, dessa heresia, e nós vamos ver como que ela surgiu, nós vamos ver como que ela se manifestou na igreja passada e como ela tem se manifestado na igreja hoje, tá? E quando nós estivermos encerrando no tópico 3, nós vamos ver como esse erro ainda está presente nos dias de hoje, tá? E nós vamos conhecer um pouco destas seitas, não vou nem falar falsas religiões, é seita mesmo. Essas seitas que estão aplicando esse ensino errado, distorcendo a palavra. E ao compreendermos essas questões, nós reforçamos a nossa fé, certo? Na verdade cristã, e nos equipamos de respostas bíblicas ao desafio que hoje tem surgido através dessas falsas religiões. João 10:10 está escrito assim, ó: eu e o Pai somos um, tá? Eu e o Pai somos um. E que esta lição possa te ajudar, tá? Deixa eu mostrar para você aqui o meu material em PDF, certo? Esse daqui é o subsídio da lição que eu forneço gratuitamente para você, tá? O que tem nesse subsídio? Uma pequena introdução e a partir dessa segunda página aqui, eu tenho um dicionário teológico para você, certo? E os principais temas teológicos que estão dentro da nossa lição estão aqui. São 2 páginas, são 10 temas aí, certo? Que vão te ajudar bastante. E na sequência nós temos a nossa lição, tópico, subtópico, seguindo a ordem lógica da lição, tá bom? Eu sempre sigo a ordem lógica da lição para você poder se localizar. Eu vou te falar, olha, agora nós vamos estudar o primeiro tópico, a doutrina bíblica da relação pai com filho. Subtópico 1, e eu vou falando para você poder se organizar dentro do teu estudo, tá certo? Então, na lição de hoje, nós vamos abordar esta temática, tá? E esta temática, para nós, ela é de mais importante, porque ela vai trazer esclarecimento
e vai trazer fortalecimento para as nossas bases teológicas. O primeiro tópico diz assim: a doutrina bíblica da relação pai com filho. Tá? Vamos começar já declarando que a relação de pai e filho, Deus Pai, Deus Filho, é um mistério, certo? Que nós acatamos pela fé. Nós ouvimos e compreendemos pela fé. E não somente pela fé, mas nós temos o apoio dos primeiros cristãos, certo? Da igreja primitiva, dos pais da igreja, dos apóstolos, que eles defendiam a plena divindade de Cristo. Irmãos, quem mais tem condições de falar da divindade de Cristo, senão aqueles que andaram com ele, aqueles que ouviram de João, aqueles que ouviram de Pedro, que ouviram de Barnabé, aqueles que ouviram dos primeiros discípulos, tá? Então, a doutrina da Trindade, conforme afirma os credos históricos da fé cristã, ela ensina que Deus é um em essência, mas subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E esta relação não implica uma cadeia de comando ou uma subordinação, mas sim ela fala de uma distinção de pessoas dentro da unidade divina, tá? Então isso daí nós vamos começar a explicar a partir de agora, porque o primeiro tópico, o primeiro subtópico diz assim: ideia de filho, tá? Se você for para a cultura antiga, a cultura judaica, a cultura da época, que é a cultura em que a Bíblia foi escrita, a expressão filho de Deus, ela vai ser compreendida, precisa ser compreendida neste contexto bíblico e teológico, certo? No Antigo Testamento, o termo filho de Deus, ele era usado para quem? Para os anjos, para a nação de Israel, era usado para os reis que vieram da linhagem de Davi. Agora, no Novo Testamento, esta ideia de filho e filho de Deus, certo? Ela vai ganhar um aspecto singular. Por quê? Porque é aplicado a Cristo. Ele não é apenas um filho de Deus, como os anjos ou os crentes fiéis, mas ele é o unigênito, certo? Unigênito, que compartilha desta essência divina, tá? Ele compartilha desta essência que vem do Pai. Então, essa ideia de unigênito, certo? Nós vamos ter aqui a tradução da palavra grega monogenes, certo? Monogenes, né? Mono de um, a ideia de único, certo? Gênesis, gerado, lembra? Gênesis, certo? Monogênesis, monogerado, ou seja, o único daquela espécie que foi gerada, o único daquele tipo que foi gerado, ou seja, Cristo, ao vir ao mundo, ele é o único que nasce sem pecado. O pastor Antônio Gilberto, ele falando sobre essa ideia do unigênito, ele vai dizer que o título Filho de Deus não significa que Jesus teve um início, mas que ele é eternamente gerado do Pai, tá? E esse termo monogênesis, que é traduzido como unigênito, enfatiza a singularidade, exclusividade da filiação. O teólogo Luiz Berkoff, ele enfatiza essa filiação e é uma relação única e eterna, distinta da adoração dos crentes como filho de Deus, distinta da adoção, a adoção dos crentes como filho de Deus. Ou seja, nós somos filhos, crentes somos filhos por adoção. Cristo não. Cristo é filho, mas ele é filho por quê?
porque ele está no Pai. Ele e o Pai são um, certo? Não existe uma geração. Ele e o Pai, eles são um único ser que se manifesta em três pessoas. Um único ser que se manifesta em três pessoas. Está compreendendo? Tá? Você precisa entender bem isso para poder não se enrolar na hora de explicar para o seu aluno. Tá? Jesus, ele é um com Deus. Ele é Deus, mas ele se divide em três pessoas, ok? Ó, eu tenho aqui, eu não tô achando aqui, tá lá na minha outra mesa. Eu tenho uma caneta de 4 cores. Eu vou comprar a caneta? Vou. Eu vou pedir só a cor? Não, eu vou pedir a caneta. E eu vou usando cada cor dependendo da necessidade, tá? Lembra que nós falávamos de lições passadas sobre a ideia de comprar uma uva? Ah, eu vou no mercado comprar uva. Você vai no mercado comprar uma uva ou você vai comprar no mercado um cacho de uva, certo? Ninguém vai no mercado comprar uma uva. Nós vamos comprar um cacho. Mas a expressão, certo? A expressão uma uva, vou comprar uva no mercado, certo? Você já compreende, certo? Esta é a ideia da Trindade. Ah, o que é a Trindade? A Trindade é um Deus que subsiste em três pessoas. Vou comprar uma uva. Você fala que vai comprar uma uva, mas você vai comprar o cacho, tá? Então essa é a ideia que precisa ficar firmada dentro da nossa mente. Tópico 2: significado teológico. O significado teológico desta filiação de Cristo é vasto e é crucial, é tema-chave da doutrina cristã. A Bíblia revela que o Filho tem a mesma natureza. João 10:30 escreve assim: eu e o Pai somos um, certo? Eu e o Pai somos um. Esse termo grego en, certo? Esse termo grego en, usado aqui, indica essa unidade essencial, não apenas a concordância de propósito. Este versículo, certo, foi compreendido pelos judeus como uma reivindicação de igualdade de igualdade com Deus, certo? Razão pela qual tentaram apedrejar Jesus. Os judeus ouviram Jesus dizer: eu e o Pai somos um. E eles falaram: ele está dizendo que ele é igual ao Pai. Ele está dizendo que ele tem a mesma natureza do Pai. É a mesma substância do Pai, é a mesma pessoa do Pai. Tá? E é muito importante nós olharmos, por exemplo, a confissão de Westminster, certo? Que é a confissão da Igreja Presbiteriana. A confissão de Westminster, ela declara o seguinte: no ser divino há três pessoas, de uma mesma substância, poder e eternidade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá? Nós também temos a nossa confissão de fé. Tá? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Minha esposa anda arrumando aqui. Nós temos a nossa confissão de fé. Depois eu acho e mostro para vocês. O que é uma confissão de fé? É uma declaração de tudo o que nós cremos, certo? O que nós cremos sobre Jesus, o que nós cremos sobre a salvação, tá? E é muito importante porque tanto nós como os presbiterianos, nós temos uma fé comum na salvação. E esta fé comum na salvação, ela parte do princípio que Cristo é um com Deus, ok? Tira isso e a nossa base da salvação, ela vai ficar deteriorada. O pastor Ezequias Soares, ele vai enfatizar que dentro da tradição pentecostal, essa doutrina, ou seja, a doutrina da Trindade, ela é essencial. Por quê? Para poder
refutar exatamente pensamentos unicistas, subordinacionistas, como o arianismo, que nega a divindade de Jesus, certo? O modalismo que confunde a distinção entre as pessoas. Ou seja, nós precisamos aprender e ensinar sobre esta diferença do pai e do filho, mas que eles são uma única pessoa e que se manifestam, certo? De formas diferentes. Já quando nós pegamos Hebreus capítulo 1, versículo 3, está escrito de Jesus assim, ó: o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Ou seja, o escritor aos Hebreus está indicando que Cristo possui a mesma essência do Pai. Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer: o resplendor da sua glória e a expressão da sua imagem. Tá? Ou seja, Cristo tem a mesma essência do Pai. A palavra grega hipostasis, certo? Que ela pode ser traduzida por pessoa, por substância, ela fortalece essa compreensão de relação entre pai e filho, que é eterna e intrínseca à própria divindade. Está lá no cerne da divindade de Deus Pai e Deus Filho. Não tem como separá-lo, tá? O nosso tópico de número 3, subtópico 3, vai dizer assim: Filho de Deus. Irmãos, ó, e se você tiver alguma dúvida, você não compreendeu, deixa uma mensagem para nós aí, certo? Deixa uma mensagem, ou melhor, entra no nosso grupo do WhatsApp, certo? Tá aqui embaixo, no grupo do WhatsApp, certo? Eu vou mandar para você o nosso subsídio em PDF, entendeu? E ali a gente sempre tá batendo papo e ajudando os irmãos quando eles precisam. Também não se esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, seja participante da nossa escola bíblica online. Então, nosso subtópico 3 é assim: o Filho de Deus. Esta designação Filho de Deus, aplicada a Jesus, sublinha tanto a sua identidade divina como a sua missão redentora. Quando nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3, vemos que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essa expressão, o Verbo, no grego é logos, certo? Logos. E remete à ideia de que o Verbo é aquele que revela Deus e que é consubstancial com ele, ou seja, é da mesma substância. Isso indica que Jesus sempre existiu e é plenamente Deus, tá? No entanto, no momento da encarnação, ele assumiu a natureza humana, sem deixar de ser Deus. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Tá? Cristo, como filho, não significa que ele é inferior, mas sim existe uma relação eterna de amor e comunhão. Tá? É nesse andar, certo? É nessa situação de ser o Filho encarnado que ele se torna o mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2 e 5. Cumprindo o propósito da salvação desde a eternidade. O pastor R.C. Sproul, certo? Ele falando da filiação de Cristo, ele vai dizer que não é algo adquirido, mas faz parte da própria natureza divina. Já Meyer Pierman, certo? Um famoso escritor pentecostal, ele vai reforçar que Jesus é o Filho em relação ao Pai. Mas isso não implica uma diferença de essência entre ambos. O próprio Pai confirma essa identidade de Cristo ao chamá-lo de filho, certo? Hebreus 1 e 8. Mas
do filho diz. O que ele está dizendo do filho? O que ele está dizendo do filho? O teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Ou seja, é um eco que vem lá do Salmo de número 45, verso 6, que reforça que Jesus é plenamente Deus e digno de adoração. Então, irmãos, a doutrina bíblica da relação pai e filho é fundamental para a nossa fé e deve ser ensinada, cantada, pregada, mostrada, desde os pequenininhos até os adultos, tá? Qualquer tentativa de diminuir a divindade de Cristo ou reinterpretar a sua filiação em termos humanos compromete todo o seio do evangelho. O nosso tópico 2 é assim: a heresia do subordinacionismo, tá? Esta heresia, ela é uma heresia claramente cristológica, certo? A respeito da pessoa do filho, dizendo que o filho é inferior ao pai em natureza e essência. Essa doutrina, irmãos, ela vai surgir já lá na igreja primitiva, nós já vamos detalhar melhor, mas ela é amplamente combatida, certo? Essa ideia de subordinação pai e filho são iguais não subsiste, tá? E os pais da igreja, eles foram veementes em desqualificar esse tipo de pensamento. Nosso primeiro subtópico vai falar de uma pessoa chamada Orígenes. Quem foi Orígenes? Orígenes, ele é lá do século 3, século 2, século 3, certo? Ele viveu entre 185 e 254 depois de Cristo, tá? E ele foi um dos primeiros, olha a palavra que eu vou usar, primeiros teólogos cristãos, certo? Sempre existiu teologia. E ele desenvolveu um conceito conhecido como subordinação econômica dentro da Trindade. Ele afirmava que o filho era gerado eternamente pelo pai, mas algumas de suas declarações, por causa de algumas de suas declarações, surgiu uma outra doutrina chamada subordinação funcional, que foi posteriormente interpretada por alguns como subordinação ontológica, ou seja, a subordinação do ser. Orígenes usava a expressão upostases, certo? Para definir as pessoas da Trindade, mas a terminologia ainda era ambígua, e isto gerou muitos debates. Ou seja, Orígenes foi um servo de Deus muito sincero, mas pequenos detalhes nessa teologia dele acabou criando um problema grande na igreja, tá? Porque ele sempre defendeu que Jesus é Deus, da mesma natureza de Deus, mas ele coloca-se em subordinação ao Pai. Aí deturpam toda a doutrina, pensamento que Orígenes está levantando, e vai se criar uma heresia, a heresia da subordinação. Nós vamos ter, no subtópico 2, o tema é no período pré-nicênico. Quando se fala niceno, certo? Nós estamos falando o quê? Do Concílio de Nicéia, que aconteceu em 325. O que foi o Concílio de Nicéia? Foi o encontro de todos os bispos, pastores, presbíteros da época, tá? Para debaterem alguns assuntos, e entre eles está a divindade de Cristo, tá? Então, antes do Concílio de Nicéia, a relação entre pai e filho foi amplamente debatida entre os teólogos. Dois teólogos vão se destacar: Justino Mártir e Tertuliano, que desenvolveram um conceito que, se mal interpretados, podiam sugerir algum tipo de subordinação. Justino defendia que o filho, como verbo de Deus, gerado antes de todas as coisas, de todas as eras,
E Tertuliano falava da economia da trinitária, distinguindo as pessoas sem negar a essência divina. Contudo, preste bem atenção aqui, essas ideias foram posteriormente distorcidas. Tanto Orígenes, Tertuliano, como Justino Marte, eles tinham seus pensamentos, tá? E os seus pensamentos não estavam errados. Mas vai surgir uma pessoa chamada Ário, certo? Da onde surge o arianismo. E ele vai sustentar que houve um tempo em que o filho não existia, que Jesus não existia. E ele vai reduzir Jesus a uma criatura criada e exaltada, certo? E essa visão, certo? Ela se espalhou pela cristandade, tá? Mas graças a Deus, Deus sempre tem homens, homens ousados, homens sábios, tá? E vai se levantar um outro pai da igreja por nome de Atanásio, que ele vai argumentar com base em João, de capítulo 1, versículo de 1 a 3, onde o Logos, certo, o verbo, é descrito como eterno e plenamente Deus. O concílio de Nicéia, ele reuniu bispos de toda a cristandade sob a liderança do imperador Constantino, certo? Que condenou a heresia de Ário, o arianismo, certo? E formou o credo nicênico. O que é o credo? É uma relação escrita daquilo que nós cremos, certo? Pensamos, professamos. Então, o arianismo foi totalmente rechaçado, certo? O credo niceno, ele foi formulado em 325 e declarou que o filho é homousios, certo? Ou seja, da mesma substância do pai, reafirmando essa divindade plena de Cristo. Essa decisão foi fundamental para preservar a doutrina ortodoxa, a doutrina baseada nas escrituras e combater o subordinacionismo, tá? E o nosso subtópico 3 vai falar assim, métodos usados pelos subordinacionistas. Esse pessoal, os subordinacionistas, especialmente os arianos, eles vão usar textos bíblicos fora de contexto. Por exemplo, você pega o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 28. O Pai é maior do que eu. Mas o versículo não é somente isso. O versículo é amplo. Jesus está tratando ali da sua morte, ressurreição, da vinda do Espírito Santo, e ele vai trazer no meio desta palavra que ele está se subjugando ao Pai naquele momento, porque o Pai é superior a ele, mas não é superior em autoridade e poder, porque eles são um só, certo? Então, esta passagem não indica a inferioridade ontológica, inferioridade do ser, mas refere-se à humilhação de Cristo na encarnação, Filipenses 2, 6 a 8, certo? Eles também tentam reinterpretar, primeiro a Colossenses 1 e 15, Colossenses 1 e 15, onde Cristo é chamado de primogênito, prototocos, certo? Que argumentam que Jesus foi o primeiro a ser criado, certo? No entanto, prototocos, ele indica primazia, autoridade, certo? Sobre a criação, e não que Jesus seja um ser criado ou o primeiro a ser criado. Esta heresia da subordinação, ela foi definitivamente rejeitada, certo? Pelos credos históricos. Você pega as igrejas históricas, as igrejas antigas, tá? Até mesmo a igreja católica, eles não creem nisso. Por quê? Qual é a visão deles? Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um único Deus,
certo? Uma única pessoa, a mesma substância, mas que se manifesta em 3 pessoas, tá? E isso precisa ficar muito claro. Por quê? Porque agora no tópico de número 3, nós vamos trazer como essa doutrina tem sido aplicada hoje, certo? Como essa doutrina do subordinacionismo tem sido aplicada hoje. E esse é o tema do tópico de número 3. Como o subordinacionismo se apresenta hoje. Então veja bem, ele foi rejeitado? Foi rejeitado. A igreja rejeita esse pensamento herético? Rejeita. Mas tem muita gente que ainda segue. E dentre eles, aqui no Brasil, certo? Especialmente, nós temos o islamismo e nós temos os testemunhos de Jeová. Nosso primeiro subtópico diz assim, no contexto islâmico. Olha só, o Islã, ele rejeita totalmente a doutrina da Trindade. E ensina que Deus, que para eles é Alá, mas não é o mesmo Deus, certo? O Deus deles chama Alá, o nosso é o Senhor Jeová, é Deus, então não é a mesma pessoa. Mas na visão deles, ele ensina que Deus, Alá, é absolutamente único, certo? O que eles vão chamar da doutrina do Tawhid, certo? Único, Tawhid, certo? Para os muçulmanos, a crença de que Jesus é o Filho de Deus é um erro grave. O Alcorão, certo? Que é a Bíblia deles, vai dizer assim: ele não gerou e não foi gerado, certo? Está lá na Surra 112, verso 3, como se fosse um livro, certo? Livro. Surra é um livro. E o 112 é o capítulo e o 3 é o versículo, tá? O que ele está dizendo? Ele não gerou, ou seja, ele não tem filho, ele não se divide. E ele não foi gerado. Automaticamente, Cristo não faz parte, ele nega a filiação de Cristo, certo? O Islã considera Jesus, que em árabe é Isa, certo? Como um grande profeta, uma pessoa chamada por Deus. Eles não desqualificam Jesus dessa forma, mas fazem de Jesus inferior a Maomé, certo? Eles também negam a crucificação. Na Surra 4, verso 157, ele vai dizer exatamente isso, que Jesus não foi crucificado, o que é contrário à doutrina cristã, que ensina claramente que Jesus morreu e ressuscitou para a salvação da humanidade, segundo 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Além disso, a tradição do islamismo, ele nega a divindade de Cristo, e isso é fundamental para a nossa crença de que Deus se tornou homem, tá? Deus tomou a forma humana. Segundo eles, isso é impossível. Mas João 1,14 e Filipenses 2,7 nos dá base para isso. O nosso segundo subtópico vai falar assim: o movimento das testemunhas de Jeová. Tá? O movimento dos testemunhos de Jeová, eles vai trazer o puro arianismo para o meio da igreja, certo? É o arianismo moderno e é ensinado por Charles T. Russell, que é o fundador dos testemunhos de Jeová, lá no finalzinho do século XIX. Eles afirmam que Jesus é um ser criado e eles vão identificar Jesus com o arcanjo Miguel, tá? Para que eles possam defender as suas teses, fazer o seu malabarismo teológico, eles vão pegar primeiro, vão pegar Colossenses 1,15, onde é que Jesus é chamado de primogênito de toda a criação, tá? Mas como eu já falei, a palavra prototokos, certo? Significa primazia, supremacia, e que não que ele foi criado, certo? Outro grande problema das testemunhas de Jeová
está exatamente no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Entenda bem. Ó, deixa eu explicar uma coisa para você. Quando uma Bíblia vai ser traduzida, seja hoje, seja as primeiras Bíblias, existe uma comissão de vários homens letrados no hebraico, no grego, certo? Aramaico, no próprio português, homens cultos, sábios, que dedicam a sua vida. Uma tradução, ela demora 15, 10, 15, 20 anos para que uma tradução seja feita, tá? Charles Russell, ele vai traduzir a Bíblia dele, tá? Só que o que acontece? Ele não é versado em hebraico, ele não é versado em grego, tá? E existem muitos erros de gramática, de concordância verbal, entendeu? Por quê? Porque a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, ou seja, a tradução Novo Mundo, ela foi escrita para poder balizar as suas falsas doutrinas, tá? E um dos grandes erros está exatamente em João 1 e 1. Em João 1 e 1, está escrito assim: no princípio, o Verbo era Deus, certo? Na nossa tradução. Na tradução Novo Mundo, diz assim: o Verbo era um Deus. Opa, olha a diferença. O Verbo era Deus, o Verbo era um Deus, certo? Eles vão inserir um artigo indefinido, certo? Que não existe no original grego, certo? E essa adulteração contradiz o ensino bíblico de que Jesus é plenamente Deus, certo? E você encontra isso em Tito 2:13, tá? O subordinacionismo contemporâneo, tanto no Islã quanto nos Testemunhas de Jeová, continua a desafiar a doutrina bíblica da Trindade. E é essencial, irmãos, que nós, como cristãos, estejamos preparados para refutar estas heresias, certo? Que estão aí atacando doutrinas bíblicas como a Trindade, certo? E assim, diante de tudo que nós expusemos, nós percebemos que a correta compreensão entre a relação pai e filho é fundamental para a fé cristã. Afirmamos, com base nas Escrituras, que Jesus é plenamente Deus e co-eterno, co-substancial com o Pai. A história da igreja nos mostra que a heresia do subordinacionismo tentou deturpar esta verdade, mas a fidelidade às Escrituras sempre prevaleceu. Hoje, irmão, desafios semelhantes estão surgindo, tá? Exigindo que estejamos preparados para defender a fé bíblica que proclamamos, que Jesus Cristo é Senhor, semelhante a Deus, segundo Filipenses 2:11. Ou seja, é muito importante não somente que você aprenda, mas que você também ensine. Por quê? Porque esta relação de filho de Jesus com Deus é a base da nossa fé, é a base da nossa salvação. A Bíblia diz que Jesus é o unigênito, ou seja, o único no gênero, certo? O único gerado daquela forma, tá? E a Bíblia diz que ele é o primogênito, ou seja, que a sua geração lhe confere toda a autoridade. Então eu espero ter te ajudado, certo? Compartilhe essa aula, se inscreva, deixa aí o seu like e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida e a vida dos irmãos que estão estudando com você, tá bom? A paz do Senhor e até semana que vem.